Talvez com um pouquinho de barulhinho de almoço ainda, gente, mas vamos lá. Simbora. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô aqui esperando a minha super convidada especial, nossa queridíssima Aline Swalf. Aí, minha querida. Tô aqui esperando você, hein? Vamos lá, vamos lá. Aline, querida. Peraí que eu botei você para ver minhas coisas. Adaptações, né? A gente brinca, hein? Ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao Ao vivo. vivo. Quem sabe faz ao vivo, menina. Olha só, olha as pessoas. Meu Deus. Olha as pessoas. Vamos aumentar a luz aqui. Ó, luz natural. Mentira, tem uma luz aqui em cima. Gente, mas Gostou? olha só, adorei, adorei. Olha, novas mulheres, né? Novas mulheres se apresentando Novas aqui, gente. mulheres. Olha, a gente fala que tem esse alinhamento prévio, sem batom, e depois uma conversa, né, com uma cara apresentável aqui para receber. Claro. Não, a gente está sempre apresentável. A gente fica só melhor, mais apresentável. Mais apresentável, vai. É. Gente, mas olha, tô super feliz, tá? O que eu quero pedir para vocês que estão chegando aqui? Opa, acontece. A gente também já combinou que a gente vai se divertir aqui um pouquinho, tá, gente? Porque faz parte, né? Então, assim, se você que tá chegando agora ou você que vai chegar depois, tá vendo essa flechinha aí embaixo? Já envia para quem você quer chamar, para quem você quer convidar, que tem interesse, vontade de conhecer um pouquinho mais sobre coaching, tá? Então, vai chamando o pessoal. E outra coisa também, eu e a Aline, a gente adora um coraçãozinho, então, se vocês forem curtindo o que a gente está conversando aqui, joga um coraçãozinho para saber se a gente está indo pelo caminho certo, tá bom? Então, sejam todos super bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Falar sobre essa série assim tão rápido vai ser um pouquinho desafiador para mim. Porque, primeiro de tudo, eu falo que eu faço parte da melhor equipe de marketing do Brasil, que são pessoas muito queridas e especiais, algumas estão aqui na sala, e eu estou atualmente na diretoria de marketing da ICF Brasil. Eu sou a Gillian Folador e estou aqui com essa nossa super convidada querida especial, a Aline Swalf, que a gente já vai conhecer um pouquinho mais dela, né? E essa série ela foi idealizada para quê? Para a gente conhecer trajetórias, histórias de líderes que vivenciaram um processo de coaching ou ainda têm a formação e utilizam habilidades de coaching nas suas lideranças. Eu sempre falo que nós, da ICF no Brasil, a gente tem um papel social muito importante para trazer educação, trazer informações para você que quer saber algo mais, um pouquinho mais sobre o que é o coaching. Essa série ela vai estar totalmente voltada a coaching para organizações, coaching para lideranças, tá? Não é o único formato exclusivo, mas as pessoas que estarão aqui conosco terão esse olhar, vão compartilhar com a gente esse olhar, essa vivência. Como eu disse, estou super feliz. Aline, vou jogar bola para você agora um pouquinho, para você se apresentar, compartilhar com a gente um pouquinho da tua história, que eu sei que a gente nem teria tempo, né, total para isso, porque eu sei que tem coisa para caramba, mas assim, o que você quiser trazer para a gente nesses minutinhos iniciais da apresentação, fique super à vontade. Bom, então deixa eu me apresentar, porque deve ter, eu já vi aqui várias pessoas interessantes, várias pessoas que eu conheço, né? Super agradeço todo mundo, mas também tem uma galera aí que eu não conheço, então vou me apresentar, né?
Bom, acho que para começar, eu sou psicóloga, e eu digo que eu sou porque, de fato, ser psicóloga faz parte da minha essência de ser, né, de ser humano. E, e trabalho com pessoas, né, assim, de uma forma geral, eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos. Então, comecei trabalhando com recursos humanos, em seleção, depois eu fui para a área de desenvolvimento, e, e aí fui galgando dentro da empresa. Fiz uma formação clínica, que é a Gestalt terapia, que também para mim é uma filosofia de vida, é uma forma de vida, né? Acho que assim, eu sempre fiz coisas muito que tinham a ver com minha essência, né? E assim foi a Gestalt terapia, assim foi a psicologia e tudo mais. E aí, depois disso, eu fui sentindo mais necessidade de estar mais ligada a negócio, a business, né? Assim, então, antes eu já tinha feito um MBA de RH, fiz um mestrado, e aí depois tem vamos fazer 6 anos, fez 6 anos agora que eu fiz a formação de coaching. Mas aí tenho 20 anos de experiência, tanto em empresas nacionais quanto em multinacionais, dentro da área de recursos humanos, e aí trabalhando muito com desenvolvimento, trabalhando muito com cultura organizacional, né? No sentido de como é que a gente atende, como é que a gente desenvolve essas pessoas. Acho que é isso, assim, falando de uma forma geral, assim, já tive a oportunidade de estar muito mais próxima da ICF, né? Assim, eu atuei aí durante quase 4 anos como voluntária direta, né? Eu fiquei 2 anos no comitê, depois eu fui 2 anos diretora de comunicação, né, de marketing do Rio. Foi um prazer, foi muito bom. Conheci pessoas maravilhosas como você, lindona. E assim, me ajudou muito, inclusive, na época que eu vim para São Paulo, porque hoje eu estou morando em São Paulo, eu morava no Rio. Então, assim, fazer parte da ICF também me ajudou muito isso, nesse processo, né, de mudança. Uhum. Acho que é isso. Nem sei se era isso que você queria que... A gente falou tanto antes, eu já nem sabia mais o que que era para eu me apresentar, tá? Assim, Aqui os nossos convidados são livres, então assim, era para você trazer o que você queria. Então tá tudo certo, querida. A gente tem aí um convidado que chegou, good evening, sir. Mas infelizmente, né, vamos fazer em português. it won't be in English, mas vamos lá. Exato. Foco, Welcome, assim, welcome. a gente Yeah. vai estar em português, não vamos estar em inglês, mas tudo bem. Sim. Quem sabe numa próxima, né, Aline? A Numa gente próxima, né? Eu preciso treinar, eu preciso voltar a treinar. Isso é uma coisa que eu tenho saudade, assim, que o fato de trabalhar em empresas multinacionais de uma certa forma, me obrigava, né? Assim, fazia com que eu falasse mais inglês, né? Falasse principalmente. Hoje em dia eu não falo, eu escuto, eu leio e tudo, mas eu não falo tanto. Então, isso é uma saudadezinha que eu tenho. Uhum. É muito legal. Na ICF a gente tem também essa oportunidade, né, de fazer parte de grupos multiculturais e acaba que a gente fica numa situação, não é forçada, óbvio, entre aspas, mas te desafiando o tempo todo, né, para É. conversar em inglês. Isso é muito legal. Aline, para a gente assim trazer um pouquinho de informação, fala brevemente o que é a 99 Jobs e qual é o teu papel como Head de Learning, assim, de forma bem breve, bem resumida. Sem problemas. Bom, acho que acho que muita gente conhece a Nine Jobs pelo trabalho de consultoria em processos seletivos, né? Assim, todo um processo de seleção junto à marca empregadora, né? E o meu papel lá é voltado para o desenvolvimento, principalmente dos estagiários e trainees, quando eles entram na empresa. Então, o que a gente faz é uma jornada mesmo, né? O que a gente cria é uma jornada de desenvolvimento para essas pessoas que entram nas empresas, né? Então, a gente foca muito nos comportamentos, nos soft skills que os estagiários e trainees precisam desenvolver, né? Então, isso que hoje eu faço lá. Uhum, bacana. Obrigada por compartilhar. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre liderança e depois como que a liderança ela se relaciona com coaching, como que o Aham.
começou a fazer parte da tua trajetória. Que é liderança para você hoje, Aline? Tá, deixa eu só acho que voltar, que eu até recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que não vai poder participar, não vai poder ver, assistir, que é o pessoal da Live Work, com quem eu trabalho também, e aí eu faço um trabalho com eles mais nesse desenvolvimento organizacional, bem focado para a liderança, bem focado para o desenvolvimento das pessoas, efetivamente, aí eu faço lá um papel de RH mais sênior, enfim, de estar apoiando a empresa, e ele não pôde, sem problemas, participar, mas assim, depois ele vê. Legal. É, é que ele acabou de mandar uma mensagem aqui, assim, apareceu aqui em cima, né? Assim, mandei o convite, eu fiz aqui o convite com a setinha e ele acabou de mandar que não ia poder entrar. E aí eu acho que tem, assim, quando você fala, quando você me pergunta, né, como é que eu vejo a liderança e o papel do coaching, né? Acho que assim, para começo de tudo, acho que assim, acho que ser líder é a gente ser líder de nós mesmos, né? Então, assim, eu tenho um papel de liderança comigo e com o outro. Até para eu poder liderar o outro, eu preciso saber me liderar, saber quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas dificuldades, os meus desafios, o que talvez não seja o meu ponto forte, mas o que eu tenho de ponto forte que é muito. é, que agrega, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer a gente como líder de si mesmo, e aí eu gosto muito do conceito do pipeline de liderança do Rancharan, porque ele fala isso, né? Assim, o primeiro passo é você ser líder de você mesmo. E o processo de coaching, para mim, é assim um caminho extremamente é, valoroso, vamos dizer assim, tipo assim, com um valor enorme, assim, agrega muito valor quando você está nesse começo, onde você... Eu acho que o processo de coaching, ele agrega valor em toda a cadeia, tá? Desde quando você está começando a ser líder, até quando você é um líder mais sênior, ou quando você está querendo fazer uma transição de carreira, ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que tem uma coisa assim, quando você começa a essa transição de que, ó, como eu me lidero, como eu vou liderar outras pessoas, o processo de coaching ele ajuda muito a entender como é que você faz isso com você mesmo e como isso vai fazer com os outros e como isso vai impactar no outro. Porque cada um tem um jeito de ser. Então, eu posso me organizar de uma forma e o outro que trabalha comigo se organiza de outro jeito. Então, eu preciso entender que forma essa é minha para eu poder saber acolher a forma do outro. Né? Sim. Então, eu acho que assim. E hoje de manhã até eu tive uma reunião com um cliente que a gente estava falando sobre habilidades e skills de estagiários e tal, que precisa ter, e uma deles a gente colocou que é a influência, né? Ser um influenciador. E para mim, ser líder é isso, é você ser um influenciador. Eu gosto muito do conceito de líder facilitador, do líder, até do que a gente fala do líder coach, que é a habilidade de fato de você influenciar o outro para que ele descubra como fazer as coisas, o que fazer, como fazer melhor, o que está dando certo, o que está dando errado, que você influencie no sentido de pedir uma ajuda, de ser honesto. Então, para mim, isso é processo de liderança, isso é se desenvolver. Né? Uhum. Eu adorei o que você trouxe, né? Até principalmente para a gente conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento contínuo e fazer essa É, relação com o coaching, né? Então, esse olhar, olho para mim, depois olho para o outro, e isso de forma contínua, até porque nós todos aqui, sem exceção, temos milhares e milhares de desafios, né? E de momentos. Então, já vou aproveitar esse gancho, Aline, para saber perguntar para você assim, como que foi? Você falou que você até já comentou aqui em algum momento sobre o momento que o coaching entrou, mas conta um é. pouquinho mais assim para nós, por favor, de como é que foi esse momento, como é que o coaching entrou na tua trajetória, como é que foi? Tá. Bom, o coaching entrou na minha trajetória antes de eu virar coach, né? Eu acho que assim, mas antes, né? Muito antes, bem antes. Aí em 2006, assim, eu trabalhava num lugar onde a gente fazia um trabalho totalmente de cidadania corporativa, de cultura organizacional, com muito foco em cultura organizacional.
E com isso, a gente fazia um trabalho de coaching. E aí, logo em seguida, quando eu fui para uma outra empresa, a gente precisava fazer um desenvolvimento da liderança. E aí, para mim, foi muito claro que o processo de coaching era fundamental e que iria exponencializar realmente, né, assim, o trabalho daqueles líderes com o coaching, porque assim, a gente fez um trabalho individual com os diretores e em grupo com os gerentes. Acho que esse foi o primeiro trabalho que eu implementei sem ser formada, sem ter passado, mas acompanhei todo o processo. E a gente, de fato, teve muitos ganhos, porque além dos diretores se perceberem, eu acho que esse foi um movimento super importante que era, o diretor precisava entender qual era o papel dele, como é que ele influenciava e impactava as equipes, e os gerentes fizeram em grupo no sentido de fortalecer também aquele grupo como um grupo daquele, a força daqueles líderes juntos, né? E aí eu acho que assim, de 2008 até hoje, vamos dizer assim, né, eu realmente sou muito fã e acredito muito que o processo de coaching dentro das empresas é um, um parceiro imprescindível para o processo de desenvolvimento da liderança. Porque eu acho que tem, assim, a gente, por exemplo, eu lembro que em 2012, 2011, a gente fez um processo de 2 anos, a gente fez rodadas, né, um programa de 2 anos de coaching com líderes que eram extremamente capacitados de forma técnica. A empresa era uma empresa técnica, uma empresa de engenharia, indústria. Então, assim, eu não podia tirar, eu não podia minimizar o skill técnico deles, eu não podia falar, não, não tem problema, vamos trazer um gestor que saiba tudo de pessoas. Não dava, não tinha como, né? Eu não tenho como de uma fábrica, né? Assim, como um gerente de fábrica, de manutenção, ser um cara que seja só com foco em pessoas. Ele precisa ter foco nos processos da fábrica e tudo. E aí a gente fez um trabalho com 20 gerentes para poder desenvolver eles no sentido de também ser um gestor que facilita o desenvolvimento, como é que ele se via. E o maior resultado, de fato, foi eles se reconhecerem como pessoas e como líderes influenciadores, né? Assim, que eles, de fato, eles tinham um impacto enorme, não só com a técnica e com o conhecimento técnico que eles tinham. E aí, assim, nesse processo foi interessante que eu, de quebra, também entrei no processo de coaching. Então, eu fiz um processo de coaching. E aí eu fiz durante um bom tempo, e muito no sentido de trabalhar essa maturidade profissional, de trabalhar esse olhar, o posicionamento como uma pessoa que olha para pessoas, trabalha com pessoas, e como influenciar, né? E como eu trabalhava como business partner, eu estava sempre olhando o cliente, olhando o meu cliente interno e vendo como é que eu podia ajudar ele para alcançar o que ele tinha de resultado. E então, assim, o processo de coaching comigo foi super importante para eu também entender as diferenças das pessoas, para poder entender quais eram as diferenças de timings, o que eu queria para frente, o que eu valorizava, o que para mim era imprescindível. Eu lembro que a gente fez um trabalho de levantamento de valores, quais eram os meus valores e quais os valores que a empresa tinha, o que era negociável e o que não era negociável para mim. E eu trago isso até hoje, né? Assim, hoje eu tenho uma marca, eu tenho uma brand persona, né? Assim, eu tenho uma marca de pessoa, né, assim, no meu próprio LinkedIn e tudo. E até hoje esses valores fazem parte. Quando eu fiz minha marca, ela foi pautada nesse processo. Então, todo o meu trabalho até hoje veio em cima de um trabalho que eu mesma fiz comigo, né? E aí, em 2015 que eu fui fazer a formação de coaching. E na época que eu fui fazer a formação, era muito para trabalhar melhor dentro das empresas, como RH. Então, assim, eu acho que o processo, né, assim, quando a gente fala da prática, o que é a prática de coaching, que é de fato a prática de você apoiar o desenvolvimento da potência que aquela pessoa tem, eu de fato, para mim, isso é um propósito, assim, a minha prática, o meu trabalho é ajudar as pessoas a a maximizarem de fato o seu potencial. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a descrição da ICF, eu falei, nossa,
Gente, amei isso! É isso, né? É isso! Tipo assim, é isso! Né? Assim, é isso! E eu realmente acredito nisso. Acho que, assim, talvez por isso eu até tenha sido muito defensora tipo, é, na época que eu era da ICF, eu era muito, assim, tipo, fervorosa, né? Na coisa assim, de, tipo, gente, coaching não é isso, né? Assim, coaching é isso, é você pegar e ajudar a pessoa a ir mais longe. Aí, sabe, assim, a ela entender que ela tem os recursos, né? Que ela tem tudo com ela. Né? E Isso. que o que ela não tem, talvez não seja o que ela precisa. Talvez seja o que o outro venha para complementar. Que eu acho que isso também é um ponto que a gente vê no desenvolvimento, assim, muita coisa do tipo assim, vamos resolver os gaps, né? Tipo assim, cara, peraí, é gap ou é de fato aquilo que a pessoa não é a essência dela, não é o melhor dela, e pode ter alguém que vai trabalhar junto com ela para ela poder fazer isso junto. Total. Tipo, Muito legal isso que você trouxe, porque primeiro eu quero voltar um pouquinho. Você já compartilhou aqui alguns resultados. já foi andando, né? Primeiro processo de coaching, que eu achei o máximo você compartilhar. E antes mesmo, né, de você fazer, né, a formação. E eu quero pegar esse gancho daquilo que você trouxe aí, teus principais pontos, inclusive no impacto, né, da tua brand, enfim, o quanto que isso, além de sermos parte de associações, organizações, empresas, nós também somos profissionais Sim. que precisamos olhar para isso com carinho. E você já falou logo, cara, dessa identificação dos teus valores, que eu achei o máximo, é isso, né? É. Quanto mais alinhado a gente tá com o que é realmente importante, essencial para nós, provavelmente, é só uma inferência, tá, gente? Provavelmente a vida seja um pouquinho menos dolorosa, um pouquinho menos, tá? Só um Às vezes. pouquinho menos. Quando a gente consegue se alinhar, porque aí você vai começar a dizer não para um monte de coisa, saber exatamente com quem você quer dedicar o seu tempo, para onde você quer dedicar a sua energia e por aí vai. Que resultados, Aline, práticos que você observa em líderes que passaram por processos de coaching, assim como você passou? E aqui, tá, gente, a Aline, ela assim, quando a gente começou a série, era ou profissionais que passassem por processos de coaching ou que tivessem formação em coaching. Então, a Aline tem tudo, né? A Aline já passou pelo processo, a Aline já tem formação. Então, assim, já vem com a bagagem em coaching aí, bagagem ampliada. Então, que resultados práticos que você observa, Aline, em líderes que passam por processos de coaching? O que você acha que, olha, no desenvolvimento de X competência, nesse tipo de situação, coisas práticas que você possa trazer para nós? Ah, deixa eu pensar aqui. Tem, eu acho que algumas coisas práticas. A coisa que você falou da marca pessoal, eu acho que é bem interessante. Quando você fala assim, eu acho que a vida pode ficar um pouquinho mais fácil. Eu acho que assim, o mais fácil é que você identifica, assim, um dos resultados é você saber identificar de fato o que que é importante para você e o que que é valor. Então, o resultado é, você pode fazer uma escolha, mesmo que não seja mais fácil, ela vai ser consciente. Então, pode ser que você não escolha, que aquela ali, que aquele momento, ou aquele projeto, aquele exato momento da sua vida, ou o que você está fazendo naquele momento, não está totalmente 100% aderência aos seus valores, ao que você acredita, mas naquele momento está sendo uma escolha. Então, acho que assim, um dos resultados para mim que são muito impactantes quando uma pessoa faz um processo de se desenvolver, né, assim, de se conhecer, de autodesenvolvimento, de olhar, do coaching, tudo, é a capacidade que ela desenvolve de perceber por que ela está fazendo, por quê, para quê e de onde está vindo essa escolha. Porque eu acho que a gente fica assim,
sensação, as pessoas ficam com a ilusão de que vamos ter o emprego perfeito, de que não, eu vou trabalhar com o que eu amo, então eu vou sempre trabalhar, vou amar o que eu trabalho, qualquer coisa assim. E nem sempre é isso. Vai ter momentos que não vai ser legal, vai ter discussão, vai ter algumas questões. A questão toda é o quanto eu estou escolhendo estar naquele local, o quanto eu estou escolhendo estar naquela posição. E isso eu vi como resultado, e eu acho que talvez esse tenha sido um dos principais motivos de eu ter ido buscar a formação. Porque eu vi nos processos de coaching, nos programas de coaching que eu implementei dentro das empresas, que os líderes eles conseguiam entender mais ali o papel deles, o que eles estavam escolhendo e como eles escolhiam reagir, tomar decisões. é, Eles estavam mais pautados de consciência para tomar determinadas decisões. Eu acho que a gente toma, um líder, né, um executivo, ele toma decisões de esferas enormes. Se ele não tiver consciência do porquê ele está tomando aquela decisão, fica muito complicado, né? Assim, e pode ser uma consciência no sentido de que, e isso não quer dizer que as decisões vão ser sempre boas, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Assim, é, pô, eu lembro um caso, por exemplo, que a gente precisou desligar uma pessoa que de muitos anos de empresa. E, por acaso, esse líder estava num processo de coaching na época, no momento. E ele falou assim: Nossa, mas para mim está muito difícil. E aí eu falei assim: Beleza, você já conversou com a sua. Você já levou para a sua coach a dificuldade, o que está difícil? E aí foi muito legal, porque sem combinar, porque na época os programas eram feitos diretamente com a empresa, eu acompanhava só assim, as sessões, aquele burocrático, vamos dizer assim, do programa. Eu falei a mesma coisa que ela tinha falado antes para ele na sessão. Do tipo, a gente falou a mesma coisa sem se combinar, né? Assim, do tipo assim, tá, mas você levou isso e o que isso está impactando em você? Vamos pensar aqui, vamos levantar aqui. Por que você tá? O que você já fez para trás para você chegar nesse momento e tá tendo que tomar essa decisão? Né? Assim, e aí, é com muito mais clareza que a pessoa tomou uma decisão. Não é simplesmente, e eu não acho que é simples, tá? Mas eu acho que não é um ponto, não é aquele bullet point, sabe? Assim, tipo, é porque ele já fez isso, é porque não sei o quê, porque não sei o quê, ou porque não sei o que lá. E eu lembro até que nessa época eles falaram assim: vamos dar um processo de coaching para eles. Eu falei: vocês estão fazendo isso por quê? De pena ou presente? Ou é genuíno essa vontade de desenvolvimento? Uhum. Né? Eu acho que esse também é um. Desculpa, Hã? não é a última chance, né? Porque às vezes a gente Qual a última chance? É tipo assim, eu vou te dar uma última chance. Falei, não, gente, não tem mais chance. Vocês não querem dar mais chance nenhuma. Se vocês querem dar um processo de coaching para eles, beleza, dá um processo de transição de carreira, depois que ele sair daqui, para ele poder ver o que ele vai fazer da vida dele. Porque assim, e isso para mim é uma coisa assim que eu acho que por ter implementado cultura de coaching na empresa, né, assim, e aí a cultura de coaching, depois de trabalhar 2 anos, com um percentual, foi 30%, 40% da liderança, sendo que eu já tinha 10% da liderança, já tinha sido feita antes, e aí a gente, business partner, trabalhava no mesmo alinhamento dos quesitos de coaching, foi muito importante para a gente, inclusive, que assim, colocar aqui, cultura de coaching, cultura de desenvolvimento, não é dar presente e ser legal. Última chance, não é isso, sabe? Assim, não é. E é um risco. Eu dizia que assim, no final a gente teve, num dos processos, no primeiro ano, no final do processo de coaching, um coach saiu da empresa. E o diretor veio enfurecido em cima de mim, assim, tipo, viu só? Aí eu falei, eu foi. Eu vi, menino, que louco. E nem era da diretoria que eu atendia. E aí, quando acabou, né? Quando ele acabou de burrar, eu virei e falei assim: você vê só, quanto tempo ele deve estar aqui querendo sair, ele nunca tinha tido a coragem. Será que a gente ajudou ele a ter coragem de sair? Então, assim, acho que tem isso também. Quando a gente dá um processo e quando a gente faz um processo desse, a gente tem que entender que a gente está ajudando aquela pessoa a se reconhecer, a entender mais dela. Então, quando ela faz isso, existem diversos riscos para todo mundo, para ela, inclusive. Total.
Total, eu adorei que você trouxe isso, até porque, claro, que como instituição, a gente quer, né, trazer, eu falo, Sim. informações onde as pessoas possam realmente ter uma referência de página séria, sabendo que o coaching não é para todo mundo, sabendo que o coaching não é para tudo, né? A gente tem áreas aí de suporte, e claro que a gente está jogando luz nessa alternativa e trazendo pessoas que passaram por processos, né, ou formações, mas sabendo que eu achei fantástico isso que você trouxe, que tem sim um risco, porque pode acontecer da pessoa, ao descobrir seus valores, ao descobrir, como você trouxe a palavra aqui, que eu acho que é o cerne, né, de um processo de coaching, clareza. Clareza É, sobre onde que eu tô e para onde que eu quero ir, não como uma linha sem curva, não é isso, uma reta só, não é, porque a sim. vida é assim, mas sabendo sim dos riscos, e os riscos são, às vezes a gente tem interferência de uma outra área, do próprio contratante. Às vezes pode ser isso que a Aline acabou de falar e a pessoa despertou alguma coisa, tchau, Despertou. Tchau. fui. Sim. Então são É, os desafios bem, né, são os de desafios, são. Eu acho que assim, às vezes pode parecer muito mais simples, mas eu acho que nada, eu acho que todos têm sua dificuldade quando a gente decide ir fazer um processo e quando a empresa oferece, né? Assim, acho que tem riscos de todos os lados, mas assim, pelo contrário, eu sou super partidária, eu acho que assim, e eu sou super incentivadora das empresas, sim, fazerem processos de coaching, fazerem processos, tanto processos de coaching quanto os processos de mentoria, que são dois processos diferentes, mas que são tão importantes ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. show. Então, acho que tem e é tão interessante porque, assim, quando você começa a fazer esse trabalho, né, quando você começa a fazer essa coisa e a empresa começa a ver valor, ver que tem valor isso, aquela pessoa que saiu, de repente, ela, depois de um ano, 2 anos, você vai ver o quanto ela estava feliz e o quanto foi legal e o quanto, inclusive, ela agradece pela pessoa, por a empresa ter dado aquilo para ela, né, É. assim. Então, acho que esses são pontos também importantes. Aline, vou considerar uma das tuas últimas falas aqui. Se você puder trazer para nós, diante de toda essa experiência, né, que você tem, o que que você acredita que seria assim, um exemplo clássico de um líder para ser encaminhado para um processo de coaching e um líder para ser encaminhado para mentoria. E eu falo especialmente assim para as pessoas que vierem até nós e realmente não, poxa, não está claro ainda. Eu estou aqui na minha empresa, gostaria de encaminhar um líder, né? Uma possibilidade de um processo de desenvolvimento, um caminho, uma alternativa aqui, gente. Eu quero também falar para vocês que não existe verdade absoluta, Não. existe a opinião pessoal dos líderes, tá? Eles estão trazendo assim de coração aberto a opinião pessoal, a vivência, então é um bate-papo mesmo. É, eu vejo assim, é, aí eu vou dizer muito como eu vejo, E né? Até como eu trabalho hoje em dia quando eu monto um programa de mentoria ou quando eu dou mentoria, né? Assim, é, ou quando eu faço coaching. Eu acho que tem uma coisa assim, uma coisa o coaching ele trabalha muito na essência do outro. Eu acho que ele trabalha muito na fortaleza do outro. Eu sou um veículo auxiliador, né? Assim, facilitador para fazer as perguntas. Eu acho que assim, o coaching trabalha com a essência do coaching nas perguntas é uma essência assim maravilhosa. Acho que assim, é uma das habilidades que de fato são imprescindíveis para a gente desenvolver como coach, né? Assim, tipo, todas são, sem tirar o mérito, mas para mim, tipo assim, se você não se você tá com dificuldade de fazer boas perguntas no sentido assim de pensar em perguntas, sendo que todas são boas, mas aquela pergunta que gera reflexão,
vamos voltar, vamos exercitar um pouco mais, porque assim, a essência para mim do coaching é fazer perguntas que geram reflexão. E a mentoria, por exemplo, aí eu dou um exemplo até de como eu faço, assim, a mentoria, eu faço mentoria para pessoas que trabalham como recursos humanos. Então, assim, por quê? Porque eu trago a minha experiência, eu trago a minha vivência, eu compartilho o que eu experienciei, para ela poder, sim, olhar e às vezes a gente construir juntas, assim, não, isso dá, isso não dá e tal, não sei o quê. E, então, assim, eu acho que essa é uma diferença, assim, e não quer dizer que a gente não compartilhe determinadas coisas no coaching, mas o processo de coaching é um processo muito de olhar para você e ver como é que você melhora aquela competência, assim, tipo, cara, eu quero melhorar nisso, o objetivo disso, e vamos lá fazer isso, né? É, a mentoria tem uma coisa assim, eu preciso melhorar no meu processo de planejamento estratégico, ou como eu tenho hoje uma mentorada que, tipo, eu preciso trabalhar, eu assumi uma posição de business partner e hoje eu não me sinto pronta totalmente para fazer. Então, assim, ok, vamos lá. Então, como é que eu te ajudo como mentora, por já ter uma experiência nessa área, a se desenvolver nisso? Esse eu acho que é a essência. Então, assim, um é o suporte no sentido do se olhar, né? Assim, um é um facilitador do olhar. O outro, ele é um facilitador do conhecimento. Eu acho Uhum. que talvez, construindo agora aqui com você, Sim, sim. talvez eu diria isso, assim. Legal, legal. Ótimo. Adorei. A gente Assim, vai no papo, vai conversando. porque eu fui aqui pensando assim, talvez assim, tipo, acho que talvez é aquela, sabe aquela coisa assim, para o coaching, se a gente pegar um emoji, estou pensando aqui, né? Fazendo emoji, metáfora. Tipo assim, o coaching é aquele que olha, né? Assim, é o olhar é tipo um olho desse tamanho e um ouvido enorme, né? E uma boca pequenininha. O mentor, ele tem um olho, ele tem um nariz, ele tem a boca, ele tem as coisas são mais, os tamanhos são mais correspondentes, vamos dizer assim, são mais parecidos. Porque eu, como mentora, eu trago mais a minha experiência, da minha vivência, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu particularmente uso muita coisa do processo de coaching, das perguntas, um monte de coisa assim, dentro da mentoria. Então, acho que ajuda muito, mas o processo é diferente. É um processo diferente. São objetivos diferentes. Sim, Quando sim. eu mentoro uma pessoa para RH, eu mentoro para ela poder trabalhar melhor dentro da especialidade dela. Eu jamais daria mentoria para uma pessoa de finanças, ou sim, para mentoria de empreendedor, por exemplo. Eu entrei agora, eu estou no projeto voluntário da mentoria Nós por Elas, que é uma mentoria feminina, que é de apoio, uma mentoria de liderança, porque eu Sim. tenho a minha vivência, eu tenho a minha experiência, né? Assim, então eu tenho como trocar isso. Agora, se eu não tenho, não tenho. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter experienciado. E como coaching, eu não, eu posso fazer um coaching de um líder que, por exemplo, que de um cara, por exemplo, eu fiz um processo de coaching de uma pessoa que era líder da área de marketing, que, tipo assim, o que impactava muito mais era o papel dele na liderança do que a especialidade dele. Não Sim. sei se eu te respondi. É, assim, de forma, eu vou empacotar um pouco Resume. o que você falou. É, Boa tarde para quem está chegando agora. A gente já está quase caminhando para o boa final. tarde. É, Estar salva, então você vai poder ver tudo. A Karine aqui compartilhou, né, com relação à mentoria, que é mais voltada para o quê e o coaching mais quem. Então, acho que no coaching, quem está aqui como coach sabe, precisa ser especialista em coaching. E na mentoria, eu preciso ser especialista na área de desenvolvimento, né, que a gente está sendo e a demandado. pessoa, é. Eu vou caminhar, Aline. Gente do céu, eu falo que aqui tudo passa muito rápido. Muito Então, rápido. nós vamos caminhar para a última, que não é uma pergunta, mas é um pedido para você. Se você pode trazer aqui para quem está assistindo uma dica para algum líder
que está assistindo agora ou que vai nos assistir depois, algum líder que quer passar por um processo de coaching, mas não sabe ainda por onde começar. O que que, o que que essa liderança precisa fazer? Por onde que começa esse caminho? Eu digo que, assim, primeiro passo é você querer se conscientizar que quer fazer algo diferente, quer se conhecer, quer entender um pouco mais ou qualquer coisa. E aí, em termos bem práticos, eu acho que é entrar em contato realmente com essa rede que existe, que é da ICF, entrar em contato com pessoas que já fizeram um processo de coaching, conversar, pegar indicação com pessoas que já fizeram, ver se essa pessoa tem uma formação, é, vamos dizer assim, eu acho que assim, sem tirar o valor de nenhuma formação, mas assim, ter de fato uma formação certificada, que seja uma pessoa que tenha um compromisso ético com aquela. Assim, que para mim, eu acho que assim, uma das coisas que mais me fazem se manter associada à ICF, né, assim, e ter ido procurar curso da ICF e tudo, é o compromisso ético que a gente tem, que eu tenho comigo e com o outro. Eu acho que assim, começa o compromisso ético comigo. Então, a minha sugestão é, líder, vai, procura, sabe assim, se quiser, me chama, chama a Gillian, sabe assim, procura indicação de pessoas que você conhece, que vê se a pessoa que indicou é, é uma pessoa que fez um curso, que tem uma certificação, ou que tem o curso é certificado, né, assim, e bate papo. Assim, a melhor forma de você descobrir um bom coaching é você conhecendo as pessoas. Então, assim, chama para conversar, vamos conversar, trocar, para você poder ver assim de fato. Mas acho que o primeiro passo para você procurar é você se conscientizar que esse caminho é importante Sim, e sim. que esse pode ser um caminho. Eu acho até que só assim uma coisa que a gente comentou, né, que eu falei para você, eu fiz coaching em 2011. Depois eu fiz um processo de transição de carreira com a coach em 2013. 2014 eu peguei umas sessõezinhas assim, por favor, me dá um help. Assim, Resgate. resgate. E agora eu estou fazendo um outro processo, né? Assim, que faz parte do meu autodesenvolvimento, do meu processo junto comigo. E isso eu acho que é importante, a gente ter uma consciência de que assim, eu vou fazer um projeto, um processo, vão ser 12 sessões, nossa, vai acabar, vou mudar minha vida, vou virar rica, feliz da vida, não vou ter mais problemas. Mentira, gente, acabou o sonho, vamos acordar, Sim. não vai ser assim, sabe? Então, acho que é também ter essa coisa de que é um processo contínuo de aprendizagem. Uhum. Adorei. Especialmente, Eu também. olha, isso que você trouxe agora também no final foi tão importante, porque assim as pessoas acham muitas vezes que vai acontecer um milagre, que não vai. O processo ele não é estanque, ele é para a vida toda, né? Então ele é para a vida toda. E de novo, é importante que você tenha referências, pessoas que já passaram pelo processo. Aqui, assim como a Aline também está se colocando à disposição, vocês também terão a oportunidade de conversar com diversos líderes, tá, pessoal? Hoje todo mundo está nas redes. Enviem, Sim, enviem mensagens, e aí, me ajuda, enfim, com certeza são pessoas que estão aí também receptivas, porque já passaram pelo processo, e sabendo que é muito importante olhar com carinho para saber que, como a gente já falou antes, nem tudo de coaching, nem tudo de mentoria, algumas pessoas vão para outras áreas de suporte, né, de terapia, enfim. Eu só agradeço porque aqui na ICF a gente tem um ecossistema muito, muito especial com pessoas assim como você, Aline, que vem com é, um pouquinho da sua vida, do seu tempo. Então, super te agradeço por estar aqui, eu também. né, da sua história. Infelizmente, está tendo obra, pá, Relaxa, não tá nem para dando para escutar. Ninguém está escutando, obra obra. faz parte. Pelo Isso, amor, obra poderia acontecer se a gente estivesse no Jornal Nacional. ó, Caiu, ó, né? ó.
Então, assim, a base da reforma, nós fizemos essa live com a super querida Aline Soares. Obrigada, querida. Agradecer quem estava aqui com a gente o tempo todo. Joga os coraçõezinhos aí para a Aline, ó, de agradecimento para essa querida. E olha, que amor, um reconhecimento aqui da Verônica. Ah, minha Legal. mãe, minha A gente fofa. adora, porque volta e meia a gente recebe familiares aqui e isso deixa o nosso coração quentinho, tá? Então, obrigada. Minha. Eu, E me- desculpa. eu só Nada, não, eu só ia colocar que eu me coloco super à disposição para quem quiser bater um papo, e isso é um fato. Depois que você passa por esse processo, você passa a ser muito mais aberto e receptivo para ajudar as pessoas. Então, assim, acho que se eu posso dizer assim, um motivo para fazer, faz porque você vai se ajudar e vai ajudar o outro. Sim, é Show, fato. show. Seguimos então nessa espiral aí do bem, nessa crescente, né? Nos Com apoiando. certeza. Obrigada mesmo pela tua participação, pela participação de todos que estiveram aqui com a gente. E nesses minutinhos finais, assim, fica um convite. No dia 29 de julho acontecerá o webinário com o professor David Clutterbuck, que é um dos pioneiros do coaching no mundo. Eu ainda não o conheço, mas falam também que, além de tudo, ele é uma pessoa super agradável e engraçada. Então, se você que está aqui ainda não garantiu, né? Para nós que somos associados, as inscrições são gratuitas e para quem não é associado, a inscrição é R$ 55. O linkzinho está na nossa bio aqui da ICF Brasil. E semana que vem, quem estava aqui no começo já sabe, diretoria de marketing está arrasando, total, arrasando. Conseguiram várias pessoas, todo mundo está se dando um apoio. Semana que vem a gente vai ter mais duas pessoas super queridas e especiais aqui conduzindo as lives, que é a Karine, da ICF Brasil Bahia, e a Maria, da ICF Brasil Rio Grande do Sul, e estarão conversando com o Rodrigo Moreira, gerente de produção da Braskem, e com o Flávio Oliveira, diretor de distribuição da Coca-Cola. Então não percam, Legal. terça e quinta, às 13h30, venham conhecer um pouquinho mais de algumas Ah, acho que trajetórias. é bem legal. Parabéns, assim, por essa iniciativa de vocês. Eu acho que é muito legal. Acho que é legal dar um espaço para gente, por exemplo, que trabalha com recursos humanos e tudo. Mas eu acho que é muito legal, por exemplo, trazer pessoas que não trabalham em recursos humanos, mas já foram beneficiadas por esse processo, que é. E parabéns realmente por todo o trabalho que vocês estão fazendo, que está incrível. Eu já me inscrevi, já estou, a minha agenda já está há um mês Bloqueada. bloqueada para o DENIS, assim. E agora indo para o processo de certificação. Vamos lá. E boas energias, Aline. Compartilhe Né? quando você tiver Ai, encerrado. quando eu tiver com certificado, né? Assim, tipo, festa. Marca nós, tira foto, marca nós, entendeu? Claro, claro. Marco tudo. Ó, essas gurias aí não falam que a gente só vê aquilo que tem dentro da gente. Então, assim, pessoas maravilhosas estavam aqui com a gente, incríveis são vocês. Obrigada pela companhia e, ó, uma excelente tarde. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Aline. Fê. Obrigada. Tchau.